Boa tarde, galera. Muito animada aqui para falar com vocês. Eu vou me apresentar rapidamente, porque pouca gente me conhece por enquanto, então eu vou falar um pouquinho sobre mim. Apesar da cara de fofa e recatada, eu gosto muito de rock, heavy metal, shows, estádio, bateção de cabeça. Curiosidade sobre mim, recentemente descobri que eu sou um membro remoto, distante, desconhecido da família real portuguesa. Eu estou ainda absorvendo esse conhecimento, entendendo o que eu vou fazer, se eu vou mudar Orleans e Bragança. É verdade esse bilhete, viu, gente? Não é fake news, não, é real. É real. E entre muitos hobbies, gosto de ver mansões as quais ainda não posso comprar. Moro no Morumbi e aqui sempre tem mansões maravilhosas, piscinas incríveis para se ver e para se deleitar, mas eu só visito sem ser um lead mesmo de compra, só de curiosa mesmo. Os corretores até já me conhecem no bairro. E eu vou falar hoje sobre research, sobre UX Research, principalmente sobre os viés cognitivos. Mas antes de falar de pesquisa, eu vou chamar o Rick para falar sobre ele e sobre viés cognitivos em design. Daqui a pouquinho a gente se encontra de novo. Vai lá, Rick. Tá bom, valeu, Raquel, pela introdução. Bom, pessoal, meu nome é Ricardo, né, mas pode chamar de Rix, tá? Falando um pouquinho de mim aqui, eu sou de Aracaju, para quem não conhece, é a capital do menor estado do Brasil. Então, aqui você pode ver o nosso mascote, que é esse caranguejão, que fica lá na orla. Sou pai solo desse gatinho aqui, muito fofinho. Gosto muito também de cozinhar, né? Sou um masterchef amador. Já trabalhei com isso uma época da minha vida, mas nada muito profissional, digamos, né? E também sou muito nerd, tá? Então, se alguém quiser falar comigo sobre One Piece, principalmente, tá com a série agora na Netflix, né? Muito duvidosa, mas tudo bem. Mas quiser falar sobre qualquer outra assunto do universo geek aí, sinta-se à vontade, que eu adoro falar sobre isso. Mas beleza, vamos começar. Primeiro eu gostaria de falar aqui a diferença entre heurísticas e vieses, né? Que são assuntos que se relacionam, mas tem algumas diferenças aqui. Eu gosto de começar sempre pela etimologia da palavra, né? Então, heurística é uma palavra que vem do grego, que se fala euristiquê, ou eureka, né? Que significa encontrei. Né? Encontrei o quê? É algo que as pessoas gritam, né? Não sei quem grita também isso, quando se encontra alguma solução para algum problema complexo, né? Um problema difícil, né? A pessoa dá um grito lá, eureka, encontrei. Então, portanto, são as heurísticas, são processos cognitivos empregados em decisões não racionais, né? São coisas que a gente faz e acaba fazendo sem nem pensar muito. Então, são atalhos mentais que o nosso cérebro pega para resolver problemas ou fazer julgamentos de uma maneira mais rápida e eficiente. Quando a gente fala de heurísticas de Nielsen, né, aquelas que a gente já está bem ciente de saber, foram elaboradas lá pelo Jacob Nielsen, né, que são aquelas 10 que falam de visibilidade de status, né, semelhança com o mundo real, controle, liberdade, consistência, minimalismo, etc. A gente está falando dos princípios, né, naturais que o nosso cérebro tem para que diminua a carga cognitiva na usabilidade de alguma interface. Né? É por isso que são chamadas de heurísticas de Nielsen, mas elas não são exclusivas de Nielsen. As heurísticas são coisas que existem para além do nosso universo aqui de design. E o que são vieses? Então, pela etimologia, viés, ela vem no francês e se pronuncia biais, talvez por isso colocaram vieses aqui. E ela é uma palavra que significa algo que tem uma direção oblíqua, né? Algo que foi desviado do sentido. Ou seja, quando a gente fala que alguma coisa está enviesada, ou então alguma pesquisa está enviesada, é uma pesquisa, algo que está saindo fora do seu trajeto que originalmente foi pensado, né? Então, quando a gente fala de viés cognitivo, a gente está falando de um desvio, atalho ou deslize que nossa mente tende a fazer de maneira inconsciente, né? Um viés cognitivo, ele é muito associado a um erro que o cérebro comete em pré-julgamento nas tomadas de decisões. Mas deixando claro que não necessariamente é um erro, né? É algo que generalizaram como se fosse um erro, mas isso não é uma regra. Então, resumindo o que eu falei até aqui, é como se a heurística fosse o processo e os vieses são as consequências desse processo. Beleza? Aqui eu coloquei alguns sinônimos do que significam vieses também, né? Então, se vocês forem olhar ali na literatura, vocês vão encontrar também, pode ser escrito como nudge, ou bias em inglês, né?
gatilhos mentais, arquitetura de escolhas, ciência comportamental, economia comportamental, tudo isso está dentro desse universo de vieses, e heurísticas e atalhos cognitivos. Tá? Beleza, mas quantos são, como acontecem, por que que elas acontecem? Né? Coloquei esses big numbers aqui para a gente discutir um pouco. Então, para vocês terem ideia, existem mais de 300 vieses conhecidos até então, catalogados, mas obviamente a gente não precisa saber todos eles, porque até seria impraticável decorar 300 ou mais, mas é importante a gente entender como é que eles funcionam, né? E conhecer alguns principais também que aparecem de maneira mais recorrente. Então, beleza. Vamos partir do princípio que pensar no cérebro é algo difícil de fazer. Por quê? Para você ter ideia, o nosso cérebro representa só 2% da massa do nosso corpo, mas ele acaba consumindo 20% da energia que a gente produz. Então, é muita energia sendo consumida por um pedacinho ali. E por que ele consome tanta energia? Porque alguns estudos já comprovaram que a gente toma mais de 35 mil decisões por dia. Isso dá mais ou menos 2 mil decisões diárias, assim, enquanto a gente está acordado. E aí, se você parar para pensar, poxa, mas eu realmente decido 2 mil coisas por hora, inconscientemente sim. Então, são coisas que são muitas vezes, decisões pequenas, mas que você nem está percebendo que o cérebro está decidindo fazer. Né? Então, por conta disso, ele precisa encontrar maneiras de melhorar o seu desempenho, que está funcionando. Essas decisões são decisões, muitas vezes, como eu falei, decisões pequenas, básicas, e em alguns outros momentos são decisões mais complexas, né, que podem envolver até outras pessoas também, para que seja decidido. E aí, conforme a tomada de decisões vai sendo realizada, o nosso cérebro vai se cansando, né, e esse cansaço, que pode ser mais demorado, até breve, é que vai acontecendo os vieses, né, então os pré-julgamentos que a gente vai tendo ali, que podem tomar um caminho que a gente não queria inicialmente. E tudo isso vai depender da densidade da informação que a gente está recebendo ali e da familiaridade de um determinado assunto ou situação que a gente está vivendo ali, né? Para que a gente seja mais ou menos enviesado. Então, é importante também falar que os vieses, como eu falei antes, eles não são regras, tá? Então, eles podem variar de pessoa para pessoa, dependendo do contexto que está sendo informado, apresentado ali. Então, às vezes, um viés pode acontecer para alguém, mas para outra pessoa, em outro contexto, pode não acabar não acontecendo. Tá? Portanto, os viés são consequências dos atalhos cognitivos que nosso cérebro usa para se tornar mais eficiente. E lembrando que pensar é difícil, né? Então esses atalhos aumentam a nossa eficiência durante o nosso funcionamento. E para simplificar o que eu estou falando aqui, alguns autores chamam isso tudo de piloto automático do cérebro, né? Como se fossem as decisões que a gente acaba tomando sem tocar a mão no volante, digamos assim. Então, esses viéses, esses são atalhos cognitivos, né? São processos que são rápidos, associativos, automatizados, e mais importante de tudo, é que eles são previsíveis, né? Então, quando a gente usa algum viés, algum risco, um viés, algum produto que a gente está fazendo, é nessa hora que a gente vai decidir se a gente quer ajudar o usuário a atingir o objetivo que ele estava querendo fazer, ou se a gente vai manipular ele para que ele siga um caminho que não seja do interesse dele de verdade. Tá? Então, ao longo da palestra aqui, a gente vai começar a discutir essas coisas. Falar um pouco aqui das classificações dos viés, né, segundo os autores, eles se separaram em 4 pilares, né? Então, existem vieses de informação, vieses de ambiguidade, vieses temporais e vieses de memórias. Os viés de informação são os viés que acontecem quando a gente tem muita informação à nossa volta, né? A gente recebe informação o tempo todo de vários lugares. E aí, por isso, a gente não tem escolha a não ser filtrar essas coisas que a gente absorve, né? Então, nesse filtro que o cérebro faz, ele vai filtrando quais pedaços dessas informações vão ser úteis para a gente de alguma forma, e a gente tende a preencher essas lacunas que o cérebro coloca com algumas mudanças, com algumas repetições e algumas confirmações também. O outro pilar, que seria da ambiguidade, né? Esses viés acontecem porque o mundo é um lugar muito grande, muito confuso, né? Existem muitas coisas que são ambíguas para a gente. E aí, para dar sentido a essas ambiguidades, né, para que a gente possa sobreviver, ter uma vida normal, a gente vai acabar preenchendo essas lacunas com coisas que a gente acha que já sabe, né? Com outros padrões, generalizando também, escolhendo problemas mais fáceis de lidar, e etc. Sobre os viés temporais, né, que acontecem porque o nosso cérebro está o tempo todo tentando otimizar aquilo que ele está fazendo, né, reduzindo o tempo de ação das coisas, né, com instinto de sobrevivência mesmo. Então ele vai preencher essas lacunas através de pensamentos como, você está certo, então siga por aqui, então você pode fazer isso, aquele que está mais perto ali é melhor, o que está mais fácil é melhor. Então por aí ele vai economizando o tempo de ação.
E aí, depois que ele já absorveu as informações, né, que filtrou o que queria, e entendeu os significados e o tempo de agir, o nosso cérebro vai memorizar essas informações para futuras experiências, né? Então, dentro do pilar de memória, quando a gente não consegue lembrar de tudo, a gente acaba preenchendo essas lacunas com outras memórias existentes que a gente já tenha, com outras generalizações, ou até usando um efeito chamado efeito Google, né, que é a memória externa, que acontece quando a gente acaba não memorizando certas coisas, porque a gente já sabe que está a um clique de distância ali de chegar no Google e descobrir aquilo, certo? Beleza, então a gente já viu aqui como é que eles funcionam, por que eles acontecem, mas quais são esses viés de fato, né? Como eu falei, já existem mais de 300 mapeados, então não vou ficar aqui falando 300 para vocês. Eu selecionei uns 10 aqui que eu achei mais interessantes. Então, eu vou dar alguns exemplos deles adaptados ao contexto de produtos digitais. Tá? E aí, vou pedir interaçãozinha de vocês. Toda vez que eu mostrar um viés aqui, vocês lembrarem de alguma situação que vocês já se sentirem engatilhados, vocês dão um joinha aí nas reações. Beleza? O primeiro viés a gente tem aqui é o viés da escassez. Né? Então, ele acontece que a gente tem a tendência a valorizar as coisas quando elas estão se acabando. Né? O famoso só dá valor quando perdeu. Né? Então, muitas lojas utilizam isso nos seus anúncios. Sempre aparece uma tagzinha dessa, informando, faltam 5 unidades, faltam sei lá quantas unidades. Tudo isso acaba criando um sentimento de urgência na gente para querer comprar aquele produto o quanto antes, né? Ou adquirir aquela oportunidade, ou seja lá o que for. Então, esse é um viés, assim, que eu também já caí bastante isso. O outro viés seria um viés de status, ou que é um viés de ambiguidade, que ele acontece pela nossa tendência a valorizar mais as coisas quando a gente percebe que elas possuem algum status de superioridade ou de veracidade, assim. Né? Ou seja, aqui no exemplo das redes sociais, a gente sempre tende a confiar mais nos perfis que possuem o selinho verificado, né? Isso nos dá a sensação de que o que está sendo dito ali já foi verificado pela plataforma, né? Ele possui relevância de alguma forma. Só que é interessante perceber também que isso pode acabar mudando com o tempo, né? A gente pode ver agora no Instagram e no Twitter, perdeu o sentido das coisas, já que a partir de agora as pessoas podem comprar o selo verificado, então perdeu a credibilidade que tinha ali, né? Esse viés aqui me pega demais, tá? É o viés do efeito contraste, né? É um viés de informação. E ele acontece graças ao princípio de design, que é o princípio do contraste, né? A gente tende a fixar o nosso olhar para aquilo que está mais destacado na nossa visão. E essa é uma das formas de manipulação assim, que eu vejo nos aplicativos mais frequentes, né, que eu percebo. Então, a gente está lá, beleza, na jornadinha lá do iFood, pedindo o nosso hambúrguer, e aí, quando está chegando perto do final, aparece uma modal lá, com oferecendo algum plano de assinatura, de sei lá o quê, alguma promoção, e o botão para você confirmar essa ação está mais destacado do que o botão de cancelar, ou de ver depois. Sabe? Então, muitas vezes eu acabei clicando nesse botão que eu não queria ter feito isso, só por causa do contraste que estava sendo ali feito na hora e já que estava no embalo que eu estava fazendo. Né? Então, por favor, não façam isso. Tá? Isso é uma coisa que causa um sentimento de frustração muito grande no usuário. Aqui a gente tem um viés da versão ao risco, né, que é um viés temporal. É um viés bem natural do ser humano de se proteger de risco, né, de coisas que ele não conhece. Então, por exemplo, aqui está mostrando uma tela de cadastro, uma tela de, sei lá, de um streaming aqui, e a gente coloca na tela essas informações do tipo, assista 30 dias sem pagar, não insira os dados do cartão, cancele a qualquer momento. Tudo isso acaba gerando para a gente uma sensação de segurança maior de poder experimentar aquele produto ali, sem ter nenhum risco de que a gente vai, né, gastar alguma coisa, sem nem ter experimentado direito aquele serviço. Então, isso é algo legal, assim, de fazer, porque dá uma sensação de segurança maior para o usuário do que ele está fazendo. Viés da prova social seria um viés de ambiguidade também. Então, você já deve ter visto aí sendo usado por muitos de vocês também. É a nossa tendência a tomar decisões com base naquilo que outras pessoas já estão falando sobre aquele produto ou serviço, né? Então, eu, diversas vezes que eu vou comprar qualquer coisa, eu sempre vou lá nas avaliações, vejo os comentários, vejo tudo, né? Para que antes eu possa ter a decisão mais correta de seguir com aquilo ali. Né? Também, isso também é chamado de zero moment of truth, né? Que né, é nesse momento que a gente está fazendo essa busca ali, que a gente vai decidir mesmo se a gente vai adquirir aquilo ali ou não, né? Baseado na opinião de terceiros. Então, sempre que tem comentários, depoimentos e qualquer coisa assim, é o viés da prova social que está acontecendo ali. Viés da escassez de tempo, né, um viés temporal, que ele é muito parecido com aquele viés que eu falei da escassez, mas nesse caso é mais literal no sentido temporal mesmo. Então, toda vez que a gente vai numa landing page, uma promoção que vai se encerrar até segunda-feira, se você não adquirir, você vai perder esse desconto aqui maravilhoso.
é o viés de escassez de tempo, né? Que a gente não quer perder aquela oportunidade que está sendo colocada ali de uma maneira temporal, né? Então, em vários cursos de UX mesmo, eu já caí nisso aí várias vezes. O viés de colecionador seria um viés de ambiguidade. Essa aí vai para a galera gamer, assim como eu também, que é a nossa tendência emocional de colecionar coisas ou experiências, né? Então, nos dá a sensação de conquista e completude, à medida que a gente vai coletando essas coisas, seja lá o que for. Eu estou dando um exemplo aqui de jogos, porque, por exemplo, né, hoje em dia tem muitos jogos em que a gente tem a missão principal para fazer, né? Só que, além disso, você tem que sair coletando um monte de itenzinhos que, em troca disso tudo, você vai ganhar uma badge, ou vai ganhar um item especial, ou qualquer coisa assim. Ou às vezes não ganha nada, às vezes é só para completar mesmo, você colocar 100% do jogo lá. E acaba nos dando essa sensação boa, assim, né? De, poxa, completei a coisa 100%, né? Completei a coleção. Então, isso pode ser adaptado aqui para o nosso contexto nos produtos também, né? Colocando essas barras de progresso, né, de coleções que podem ser feitas, ela pode ser, sei lá, de repente, de você já viu 10 aulas, você ganhou alguma coisa, já viu não sei o quê, ganhou outra coisa, e por aí vai. Ele está muito relacionado a efeitos de Garnick também, que eu vou falar logo mais. O viés da história, que também é um viés da ambiguidade, que é a nossa tendência a acreditar e confiar mais em quem divide histórias e conta experiências de uma boa maneira, né? O poder do storytelling. A nossa Leila aqui, maravilhosa, tem esse grande poder na mão aí, de poder contar uma história muito bem. Toda vez que a gente quer a história muito bem contada, a gente tende a confiar mais e se interessar mais, né? Aumentar o engajamento naquilo que está sendo contado. Então, mostrando um exemplo aqui, se você for no site que vai contando toda a história da marca, né? Quem é o autor, que é uma linha do tempo, como é que foi evoluindo tudo isso dá mais a sensação de engajamento e de confiabilidade naquele produto ali, certo? Tudo isso contado de uma maneira coerente. O viés do efeito IKEA é bem interessante também, é um efeito temporal. Tá? A IKEA, para quem não conhece, é uma loja famosa por vender móveis que são desmontados, eles vêm desmontados na caixa. E quando você chega em casa, você tem que montar aquele móvel. Só que eles são feitos aí de uma maneira muito fácil, né? Muito intuitiva de montar. Então, isso faz parte da experiência também do consumo. Você não está comprando só o produto, você vai estar comprando ali a experiência de montar um móvel, uma cadeira, ou mesmo que seja. Eu mesmo adoro isso aí. Eu adoro quando o negócio vem desmontado e eu tenho que sair montando tudo. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Tá? Mas tudo isso faz parte da experiência, né? Isso realmente é uma coisa muito única da gente, de querer montar algum brinquedo, ou então fazer uma coisa artesanalmente. Né? Tudo aquilo que a gente coloca na mão para fazer, a gente acaba dando mais valor para aquilo ali, né? Então, isso acontece também dentro dos produtos digitais, né? Se você for colocar dentro de uma tela de onboarding, né? O usuário vai colocando as preferências dele, né? O que é que ele quer fazer, como que ele quer fazer, tudo isso pode aumentar o engajamento também dele sobre o produto. E, por último aqui, eu tenho o efeito Zeigarnik, né? Que é um viés de memória, que ele acontece quando a gente se sente tenso por não completar determinada tarefa, né? Então, toda vez que aparece esse componentezinho de barra de preenchimento em algum lugar, a gente se sente no ímpeto ali de completar aquela barra, até completar 100%, para que a gente possa, de fato, usufruir 100% daquele produto ou serviço que a gente está usando ali, né? Então, a gente já deve ter visto isso muito no LinkedIn também, né? Lá na barra do cadastro, existe a barrinha de steps onde você vai completando 100% do seu perfil. E isso é algo que sempre me deu a vontade de querer completar, para que eu tivesse a maior relevância possível ali, né? Dentro da plataforma. Então, eu sabendo que está 100% do meu perfil completo, eu sei que ele vai ter mais engajamento, né? Assim, espero. Ele está muito relacionado ao viés de colecionador, né, que eu falei. Já que se trata de um preenchimento, um sentimento ali de completude também. E eu falei desses viés aqui de uma maneira separada, né, mas é importante a gente saber que eles acontecem o tempo todo juntos, sabe isso? Então, não é o efeito Zeigarnik agora, nem o viés de escassez depois. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, o tempo todo na nossa cabeça, tá? Então, é isso. Também vai depender de pessoa para pessoa, como eu falei no início. Vou passar a bola agora aqui para a Raquel, que vai falar sobre os viés na pesquisa. Vou até parar de compartilhar aqui para compartilhar o dela. Né? Legal, obrigada, Rix. Aprendemos bastante aí com você. E eu vou compartilhar agora a minha tela para a gente continuar e ver os vieses em pesquisa, né? Que pesquisa sempre tem um mundo aí mais específico para a gente analisar. Então, vamos lá. Compartilhando. Carregou. Bom, em pesquisa, onde está esse viés cognitivo, né? Gente, o viés ele pode estar em qualquer lugar da pesquisa.
mais de um ao mesmo tempo. E eles podem se acumular nas etapas seguintes da pesquisa. Eu vou explicar isso bonitinho para vocês. Antes, como eu estou inspirada para essa Design Week, eu fiz 3 vídeos curtinhos sobre 3 exemplos básicos onde o viés pode estar. E aí vocês vão me contando aí no chat se vocês pegaram o que eu fiz de errado nessa encenação. Não sobre a atuação, tá? Porque eu sei que foi maravilhosa. Mas sobre a pesquisadora. O que a pesquisadora fez de errado aí, tá? Estou compartilhando com áudio, mas se alguém tiver algum problema, me avisa que eu volto e dou o play de novo, tá? Ah, que legal! Você é do Rio de Janeiro. E para qual escola de samba você torce? Vídeo 1. Eu entrevistei uma pessoa do Rio e perguntei para qual escola de samba ela torce. Me falem aí o que está de errado nesse vídeo. Vídeo 2. A maioria das pessoas gostam do café da Starbucks, mas eu não gosto não. Gente, mas como é que não gosta do café da Starbucks? Ai, não vou nem anotar, essa pessoa tá louca. Mais um probleminha aí, né, gente? Uma pesquisadora talvez um pouco viesada aí nessa anotação, né? E o último. Bom, 10 pessoas falaram que gostam de Starbucks, né? 3 disseram que não. Eu vou deixar essas 3 pra lá, porque não vale a pena focar nisso agora, não. Mais um pequeno viés. A gente vai entender um pouquinho deles mais para frente, mas eu acho que a Leila teve um infarto com cada um desses vídeos aqui, porque realmente tem muitos problemas nesses vídeos, gente. Eu vi que vocês interagiram, eu vi que a Amanda falou ali, ó, achar que todo carioca gosta de samba e torce para a escola. Exatamente isso. Isso vai nos levar ao primeiro viés que eu vou comentar aqui, tá, gente? É algo que a gente tem que tomar bastante cuidado e a gente vai conversar um pouquinho mais. Bom, então, acho que eu já dei uma boa dica, né? Em pesquisa, os viés ajudam ou atrapalham? Eles são perigosíssimos, gente. A gente tem que tomar muito cuidado. Eles podem estar na elaboração do problema, no desenho do estudo da pesquisa que você está fazendo, na amostragem, notas de documentação, análise de resultados, insights, recomendações. Ali no vídeo, por exemplo, a gente viu notas de documentação. A pesquisadora ficou conversando com ela mesma, tipo, nossa, como pode não gostar de café da Starbucks? Isso é absurdo. E nem anotou. Só que isso é um vídeo que escancara, mas na realidade isso acontece sem a gente nem perceber que a gente não anotou. Às vezes a gente não anota alguma coisa que a gente não concorda, que não entende, que não acha importante, e isso é viés, né? Isso podem ser vários tipos de viés. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Eu vou começar aqui com o viés implícito, que tem a ver, por exemplo, com o primeiro vídeo ali, né? Estou falando com uma pessoa do Rio de Janeiro, já toma assuma algumas coisas com relação a essa pessoa que eu não deveria ter assumido. O que é o viés implícito? Eles são estereótipos sociais sobre certos grupos de pessoas. Que indivíduos fora desses grupos criam em suas cabeças, tá? Então, por exemplo, eu tenho um viés de que todo carioca gosta de samba, tem uma escola do coração, e isso para mim ficou cravado no meu cérebro. Foi uma coisa que eu aprendi com alguns exemplos anteriores e tomei como um jeito mais fácil de pensar e de ter informações sobre pessoas cariocas. Então, isso é um estereótipo que eu criei deles. Só que tem coisas mais profundas, né? Os estereótipos, eles podem dar origem a coisas mais tensas, tipo o preconceito, né? Vários tipos de preconceito. O viés implícito é algo que a gente tem que trazer à consciência para evitar preconceito, discriminação e etc. E aqui eu estou falando como pesquisadora, mas eu também vou trazer para o nosso lado social mesmo, de cidadãos, né? Porque a gente tem esses papéis o tempo todo. Eu coloquei aqui um gifzinho animado de band-aids de várias cores. Alguém imagina por que isso é o exemplo de viés implícito? Alguém tem alguma dica? Isso serve para lápis Faber-Castell? Fala, Amanda, diga. Cor da pele, entre aspas. Exatamente. Qual que é o lápis da Faber cor de pele? Qual é o esmalte Risqué Nude?
Gente, isso é uma forma muito fácil da gente identificar viés implícito. Então, o Band-Aid antigamente só tinha uma cor, né? Que era uma cor que a gente chamava cor de pele. Cor de pele de quem? Das pessoas que estavam dentro dessas empresas, das pessoas que estavam desenvolvendo esses produtos. Então, eram majoritariamente, infelizmente ainda são, pessoas brancas. Então, só tinha Band-Aid daquela cor. O Faber-Castell cor de pele era rosadinho, os primeiros nudes da Colorama eram cor de rosa também, e até quando você procura nude na internet para comprar uma roupa, também é rosado. Então, isso é muito viés implícito, porque assim, estamos aqui, todas as pessoas com essa cor de pele, é isso que é nude, mas não é. Então, quando a gente olha de uma maneira mais abrangente na sociedade, a gente vê que tem muitos outros tons de marrom para a gente ter. Band-Aid, lápis de cor, esmalte, etc. Eu trouxe esse exemplo aqui, mas eu também vou falar de pesquisa, né, especificamente. Então, imagine que vocês estão entrevistando, fazendo um teste de usabilidade, que aqui também tem designers, né, com neurodivergentes. Pode ser uma pessoa que tem dislexia, uma pessoa com TDAH, temos diversos tipos, e esse é um tema que a gente tem discutido mais recentemente, né. Aí você está conversando com uma pessoa que ela tem dislexia diagnosticada. Aí você fala mais alto, aí você fala mais devagar, aí você tem um extra cuidado com essa pessoa, você é mais educado do que normalmente você é, e você dá uma exponenciada em alguns comportamentos. Gente, a pessoa escuta normalmente. E quando a gente vê, a gente está quase gritando com a pessoa, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados que, por imaginar que neurodivergência é uma dificuldade, é uma limitação com relação a mim, eu acho que ela tem todo tipo de dificuldade, né? E que eu tenho que ter um tratamento exagerado com tudo que eu puder. Tipo assim, se eu puder pegar a pessoa no colo, eu pego. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque pode gerar constrangimento para ela, né? E mostrar que a gente não sabe muito bem com quem a gente está lidando. Isso é um exemplo hipotético. Eu vou dar dicas depois de como mitigar esse tipo de coisa em pesquisa. Case de mercado, fracasso retumbante da Pink Gloves. Alguém se lembra disso em 2021? A gente ainda estava bem trancadinho em casa quando isso aqui estourou, que era uma luva plástica cor-de-rosa para que as mulheres tirassem o absorvente interno. Por que isso aqui é um caso de viés implícito? No caso, um viés de gênero, né? Amanda, diga aí, comenta aí. Rosa é de menina, azul é de menino. Esse é apenas um dos vieses. Maravilhosa, Amanda. Esse é um viés que, assim, luva plástica já existia, né? Mas foram fazer rosa, porque é para menstruação. Mas, além disso, é um viés de gênero no sentido de essas duas pessoas que não menstruavam, esses dois homens que não menstruavam, desenvolveram um produto imaginando que era um problema tirar o absorvente interno no sentido de o sangue é sujo, é um momento nojento, é um problema para a mulher. E, gente, para a maioria das mulheres, isso não é um problema. Pode até ser fisicamente desconfortável, mas eles não fizeram uma pesquisa com quem usaria o produto para a gente saber quais são os desconfortos da menstruação. A gente tem várias questões com menstruação. Tirar o absorvente é a menor delas, né? Então, isso foi desenvolvido sem pesquisa, com base em muitos viés de gênero aí, né? Bom, aí a gente passa para dicas de como mitigar esses viés. Tem muitas formas, tá, gente? Eu trouxe aqui as mais importantes. Saiba mais sobre o seu público. É um produto para engenheiros? Converse com engenheiros. É um público para crianças? Converse com as crianças. Estou simplificando aqui, porque tem muitas variáveis que definem o público, né? Mas vá atrás desse público, né? Como pesquisador, designer, ser humano, busque e abrace a diversidade. Olhe em volta de você. Como são seus amigos? Como são as pessoas com as quais você se relaciona no trabalho? Se você está muito dentro da bolha, é muito provável que você tenha vieses fortes na hora de fazer uma pesquisa, na hora de fazer um projeto, porque você não está olhando formas diferentes de viver, de encarar as coisas, de se expressar, né? Então, dá uma olhada nisso. Observe-se em ação. Então, está fazendo muita usabilidade, perceba se você não saiu do seu eu normal, do seu entrevistador normal, do seu designer normal, sabe? Porque às vezes a gente exagera alguns comportamentos para tentar fazer a pessoa se sentir bem, porque a gente acredita que ela tem mais dificuldade do que realmente tem. E foque em fatos, né? A hora que está anotando, a hora que está analisando, o que é fato?
que é irrefutável, é uma frase da pessoa, é um número, é alguma coisa que não tem interpretação. Separa da sua interpretação. Porque às vezes a gente anota já interpretando. Essa pessoa não gosta disso por causa daquilo. Não, ela só diz que não gosta disso. Eu não sei ainda porque ela não gosta. Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque senão a gente vai colocar a nossa visão do porquê ela não gosta daquilo. Ela não falou? Porque como que eu sei aquilo, né? Então, eu preciso investigar um pouquinho mais. Bom, agora eu quero reactions. Quem já passou por viés, quem já foi vítima de viés implícito aqui? Pode ser de gênero, idade, profissão, formação, tudo que vier aqui na cabeça. Muitos, né? Muitas coisas. Laís, você quer fazer algum comentário? Eu acho que teve alguém que levantou a mão. Não, acho que sua reação é diferente. Tem um viés, vocês comentaram também aí, mas que é importante, que é um viés também ligado ao contexto que a pessoa se insere. Então, por exemplo, hoje eu sou bem menos severa comigo em relação a isso. Qualquer caso de racismo, a pessoa preta tem que saber. Automaticamente eu vou saber. Ou qualquer questão de machismo, é apenas uma mulher que tem que falar sobre isso. Nunca pode ser um homem ou uma pessoa que provoca aquele machismo ou que provoca aquele comentário, né? Às vezes racista ou algo do tipo. E a gente tem que ter esse olhar, igual você comentou assim, foco em fatos, né? Então, o que condiz que a Laís, ela precisa saber de todos os casos de racismo que acontecem na face da Terra, né? Ou que a Laís tem algum tipo de posicionamento. E eu lembro que quando a gente estava ali na pandemia, teve um movimento do Black Lives Matter, e algumas pessoas me perguntaram, Laís, por que você não colocou a fotinho lá, que é a fotinha toda preta no Instagram e tudo mais? Te cobrando, né? Me cobrando. E aí eu falei assim, gente, hoje vocês estão conseguindo ter mais visibilidade de uma coisa que é a realidade onde eu moro, assim, a realidade da minha vida, né? Pessoas que são acometidas de algum crime por conta da cor da pele, ou por conta do gênero, né? Então, assim, eu acho que esse também é um viés, né, que a gente coloca ali a pessoa, de alguma forma, como detentora daquele conhecimento como um todo. E às vezes a Laís pode falar sobre várias outras coisas, e não somente sobre racismo, né? Exatamente. E a Laís não é enciclopédia, né, gente? O Google tá aí para isso também, né? A Laís pode recomendar algumas coisas, dar uma orientação, mas ela pode, ela não é obrigada, né? Não é obrigada a saber, não é obrigada a instruir as pessoas também. Muito bom, Laís, gostei. Aí eu vi as confirmação. Eu trouxe só 2, tá, gente? Daqueles 300, eu trouxe 2 porque eu pensei, putz, a gente pode ser melhores designers, writers, researchers, rebels e humanos e cidadãos também. Então eu peguei 2 que pegam muita gente no dia a dia. O viés de confirmação, ele é uma delícia de se viver, porque a gente adora estar certo. Então é quando a gente busca informações que confirmam o que a gente acredita, hipóteses, expectativas. Então, você está fazendo, por exemplo, uma pesquisa inicial ali para entender um pouquinho do problema, né, que a gente chama de desk research. Então, você vai ver notícias, vai ver o que já foi publicado, o que a empresa já tem. Como você tem uma expectativa, você tem uma hipótese, você, invariavelmente, se não prestar atenção, vai acabar prestando, se não prestar atenção no seu comportamento, vai acabar prestando mais atenção nas informações que corroboram o que você quer provar, o ponto que você quer mostrar. E aquela delícia, né? Tipo, eu já sabia, eu avisei. Isso é uma satisfação inenarrável. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente fez com que parecesse que a gente estivesse certo, mas a gente enviesou todo um teste, todo um desenho de pesquisa, uma análise para chegar onde a gente queria. E isso não é legal, né? Exemplo hipotético, quando a gente está analisando, por exemplo, um dos vídeos mostra isso, né? Está analisando lá as entrevistas, aí de 10 pessoas, 7 usaram o produto do jeito que você queria. Tipo, eu sou um design maravilhoso, a pessoa sabia como é que fazia aquele fluxo. E 3, não. Aí, na hora de analisar, gente, 3, numa amostra de 10, o que é 3, né? Você minimiza a importância daquilo, não analisa um pouco mais, não busca encontrar os porquês daquele comportamento, porque você já tem os 7 que fizeram o que você queria. Os 3, a gente minimiza. Isso é bem perigoso, tá? Inclusive, eu vi estudos mais recentes sobre os estudos acadêmicos, do quanto que o viés de confirmação leva a estudos que envolvem dinheiro, tempo, conhecimento, muitos investimentos em cima disso, mas que aquela pesquisa pode ser invalidada, né? Então, são pesquisas da academia, são pesquisas de pessoas super preparadas e conhecedoras do tema,
mas que também podem ser vítimas do viés de confirmação. Isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. E aqui eu trouxe um caso real um pouco mais antiguinho, que todo livro que eu vou ver de design aparece o tal do Segway. E aí eu li, que coisa é essa, né? Qual é a palavra agora? Aí eu jogava no Google e vi isso daqui. Eu falei assim, deixa eu entender um pouquinho melhor, né? Então, o cara que criou esse Segway lá em 2001, ele era apaixonadíssimo por essa solução e não pelo problema. Ele queria solucionar o problema de locomoção, ele queria desenvolver uma forma mais rápida, ágil, barata, cômoda, etc., de locomoção dos seres humanos nos dias de hoje. Então, ele analisou, tem carro, tem transporte público, tem a pé e tem bike, que são os principais. Não, vou revolucionar esse negócio. E ele se apaixonou pelo produto que ele desenvolveu, colocou muita grana nesse negócio. Eu não sei se alguém já viu esse negócio, esse case em algum lugar, reage aí para saber quem já ouviu falar, posso mudar referências depois. E ele arrumou pessoas também super apaixonadas pelo problema também, como Jeff Bezos, que é um cara com pouca grana, com pouca influência. Gente, o negócio foi um fracasso, porque todas as pesquisas e os amigos, né, que apoiavam a ideia estavam apaixonadíssimos pela solução e não pelo problema da locomoção. Aí esse Segway acabou virando o quê? Acabou virando instrumento de trabalho de seguranças em shopping, por exemplo, que é um super nicho, assim, pequenininho, né? Por quê? Pesquisa totalmente enviesada, porque queriam confirmar que essa era a saída da locomoção e do transporte humano, individual e tudo mais. Então, custou caro esse viés de confirmação aí, tá? Bom, como mitigar? Métodos mistos de pesquisa. Então, você enviesou por exemplo, um método quali, coloca um quant ali para dar uma quebrada, para trazer outro tipo de informação, outro tipo de insight, porque as coisas, dificilmente você vai conseguir enviesar todos os métodos, assim, sabe? Então, tenha consciência disso e tente aplicar vários tipos de métodos de pesquisa quando dá tempo, né? Perdão. Pensamento divergente, então, trabalhe com outras pessoas. Vai fazer um teste? Pede para algum colega observar ou anotar, porque ele já vai ter provavelmente outros viés diferentes dos seus, então não vai pesar tanto naquele seu viés. Então tenha mais gente com você na coleta e análise de dados. E análise colaborativa também. Então a gente está acostumado a fazer uma análise sozinha, mas tenta fazer uma sessão com seus colegas para trocar ideia, experiência, juntar as peças juntos, porque pode dar um resultado diferente do que depender só da sua visão das coisas. Né? Pulo do gato, dicas universais para vocês evitarem o viés em pesquisa. Então, vai fazer um teste de habilidade, vai fazer uma entrevista, vai fazer uma observação, né? Ou até mesmo um benchmark. Tome cuidado com, né? Conheça os vieses, então, não precisa ser os 300, mas aqui a gente está deixando uma referência de 10, 15, que já dá para, melhorar muito o trabalho que a gente faz. Autoconhecimento e autoobservação, então, entre em contato com os seus vieses, faça isso de uma maneira intencional. Quem faz terapia, ótimo, isso já é um ótimo caminho, mas existem ferramentas mais simples e pontuais também para você fazer essa análise. Se observe, sempre se observe, eu estou saindo fora do meu normal? Isso aqui é fato ou é interpretação minha? Faça essas perguntas. Checklist de trabalho. Você sabe, eu vou dar um exemplo aqui que eu dei para o Rix, não é meu, tá, gente? É algo que eu escuto, assim, de vez em quando, e eu fico tentando entender as pessoas. Tem um ranço da geração Z. Por que você tem ranço? O que é ranço? O que você não gosta dessa geração? Gente, isso aí gera vários viés. Imagina essa pessoa entrevistando pessoas da Gen Z a respeito de um aplicativo. Você não gosta disso porque é isso, não sabe fazer isso porque tal coisa, vai começar a atribuir, né? Tudo com base em viés. Então, faça tem um autoconhecimento, faça um checklist. O checklist já lista lá os viés que você já identificou que você tem. E daí você vai olhar o seu roteiro, se eu tenho um viés aqui, que eu tenho uma clica aqui com esse público. Deixa eu ver se eu não enviesei, se eu não estou interpretando. Faça esse checklist. E avaliação de pares e colegas, né? Faça um critique do seu roteiro de teste, das suas ideias para fazer um benchmarking. Compartilhe com outras pessoas, principalmente se forem pessoas diferentes de você, aí melhor ainda. É que eu vou dar uma corrida, porque a gente tem só mais 4 minutos. É um processo de melhoria contínua, né? Uma experiência que vai te trazendo aí respaldo para você se tornar uma pessoa cada vez mais neutra na medida do possível, porque viés em pesquisa não se elimina, ele se mitiga. A gente reconhece e reduz o viés.
E a nossa grande conclusão. Vamos lá, Rix. Bom, no Ajuda geral, ou atrapalha? no geral depende, né? Porque assim, como o exemplo que eu dei aqui do viés da escassez, se você está colocando um produto lá que só faltam 5 unidades para acabar, se for verdade, beleza, você está ajudando o usuário ali, avisando ele que, ó, tá acabando aqui. Agora, se for uma mentira só para incitar a urgência do consumidor, você está manipulando, né? Outro exemplo nas avaliações também, né, que eu vi que comentaram aqui, que existem até já movimentos que fazem a galera pagarem para colocar comentários positivos, né? Isso é péssimo, sabe? Tipo, poxa, eu adoro ver um comentário quando ele é bem sincero, assim, fala, não, esse produto aqui não é bom por causa disso, disso, disso. Agora, se você for lá e só tem comentários positivos, você está manipulando o usuário ali, né? No caso também do contraste aqui que eu falei, né? De você colocar o botão mais fácil de clicar, sendo o botão que o usuário não queria clicar, então tudo isso são formas de manipulação. Mas, ao mesmo tempo, vai depender da situação, né? Se for um viés da escassez da versão ao risco, como eu falei também, você está colocando informações que vão deixar o usuário mais seguro daquilo que ele está adquirindo, beleza, vai estar ajudando também. Mas, infelizmente, são coisas que a gente não pode decidir sozinho, né? São muitas decisões que vêm do negócio também. Então, infelizmente, é algo que a gente não tem muito controle sobre, mas eu acho interessante que a gente, na medida do possível, tente ser os advogados ali dos usuários, né? Que a gente está aqui para isso mesmo. É verdade, isso. E design vai depender, mas em pesquisa você categórica, gente, reduza. Até hoje não li nenhum viés que ajuda no resultado da pesquisa, porque a pesquisa busca apresentar oportunidades, ter uma neutralidade ali para não puxar de um lado para o outro, deixar a decisão com os decisores, mas mostrar a realidade sempre no máximo nível possível, né? Então, em pesquisa, reduza. É isso que a gente tinha para hoje, gente, na nossa talk sobre viés. Obrigada a todos.